Oi, meu nome é Beatriz. Vou apresentar o artigo que eu escolhi para o projeto final da disciplina de Medicina Veterinária do Coletivo, ministrado pela professora Rita Garcia. O nome do artigo é Abrigo para Gatos: os princípios de design para saúde, bem-estar e realocação. Esse artigo eu peguei do Journal of Feline Medicine and Surgery, publicado em 2018, e escrito por Wagner, Hurley e Stavisky. Então, um projeto de um abrigo para animais e seu alojamento irão afetar tanto o sucesso da organização quanto a experiência de cada animal que passa por seus cuidados, principalmente quando falamos sobre gatos, que são animais altamente sensíveis a mudanças ambientais. Um alojamento inadequado para gatos pode ser identificado como uma das maiores deficiências observadas em abrigos, sendo uma questão de vida e morte para os animais que passam por esses locais. E também sabendo que abrigos bem planejados oferecem maior bem-estar positivo para os animais. E mesmo quando há um tamanho adequado, muitos dos alojamentos existentes para gatos não atendem às necessidades desses animais para o controle ambiental e a expressão comportamental, tendo um impacto negativo na promoção de bem-estar. Então, como desenvolver um plano de habitação? No artigo, ele faz essas 3 perguntas. Quais os objetivos da organização e como a habitação vai sustentar essas metas? Quantas unidades habitacionais serão necessárias para servir ao objetivo da organização? Que tipo de habitação é a mais apropriada para as necessidades dos gatos, bem como a da própria organização? Então, definir os objetivos do abrigo. O propósito organizacional deve se orientar pelo tamanho das instalações, a escolha da moradia e o número de residentes, e devem ser feitos nessa ordem. Então, como definir a capacidade de alojamento? A capacidade diária de alojamento deve ser baseada em uma análise cuidadosa do número de gatos que vão passar pelo abrigo ao longo de cada mês ou ano, e o tempo ideal para que esses gatos permaneçam no abrigo. Então, como definir a capacidade de alojamento? O cálculo para saber a capacidade de alojamento será o número de entrada de animais vezes a média de dias de permanência no abrigo, que no artigo eles chamam de Length of Stay, ou LOS, que é o tempo de permanência. Então, o tempo de permanência é igual ao número de alojados dividido a taxa diária de saída. Daí, aqui do lado, temos a imagem tirada do artigo, falando sobre os efeitos do tempo de permanência na capacidade de abrigar animais num abrigo. Então, o abrigo que admite 5 gatos por dia e fica com eles por 30 dias vai precisar de 150 unidades de alojamento. Porém, se diminuir isso para 20 dias, sem afetar negativamente a taxa de adoção, a nova necessidade para abrigos vai ser para 100 unidades. Então, quais as vantagens de diminuir o tempo de permanência? Então, a redução da capacidade de alojamento também pode afetar positivamente as chances de adoção de um gato, né? Pensando numa lógica simples, se a fila for muito grande para adoção, cada gato ficará mais tempo nele até ser adotado. Então, o tempo de permanência é um fator também de risco significativo para doenças, né? Foi já percebido que quando se diminui o tempo de permanência, a taxa de doenças respiratórias nos abrigos diminui e os custos com os veterinários também. O tempo de permanência também aumenta a complexidade de atender às necessidades comportamentais dos gatos. Então, a população ideal e o tempo de permanência alvo. A diminuição no tempo de permanência pode ser benéfico, porém os animais devem permanecer no abrigo um tempo mínimo necessário para o tratamento veterinário, a quarentena e um tempo para que os gatos sejam oferecidos para adoção, sendo que uma população ideal deve ter um número de gatos suficientes para que o adotante tenha uma variedade de escolha, né, entre idade, aparência e temperamento. O projeto de habitação e as necessidades felinas. Com o processo de evolução e domesticação desses gatos dessa espécie que é tardia, tem implicações específicas no tipo de alojamento. Então, estudos recentes
se basear em 5 pilares para as necessidades especiais do alojamento dos felinos, que é um lugar seguro para descansar, recursos múltiplos, capacidade de expressar brincadeiras e comportamento predatório, contato humano positivo e consistente e estimulação olfatória apropriada. Então, enriquecimento ambiental e controle de doenças. Quanto mais o ambiente de um gato é enriquecido, mais difícil a sua higienização. Porém, como algumas doenças são manifestadas por influência do estresse, um ambiente que proporciona um bem-estar positivo para os animais vai diminuir a disseminação de doenças e até a contração delas, né? E pensando que interações positivas diárias com humanos aumenta a produção de imunoglobulinas, né? Então, é compensatório a dificuldade de higienização com o bem-estar proposto. E um alojamento coletivo, né? Algumas vezes é apropriado para alguns indivíduos, porém o padrão solitário da espécie vai ser uma escolha inadequada. No alojamento é necessário manter no máximo 4 a 6 animais, sendo que a introdução de novos animais seja a mínima possível, priorizando colocar novos animais no recinto quando todos os outros gatos já forem adotados. Os animais precisam de mais espaço por gato quando alojados em grupos do que quando alojados individualmente. Um gato em gaiola precisa de 0,75 metros quadrados por gato, enquanto um alojamento coletivo, 1,67 metros quadrados por gato. Então, a habitação que facilita a adoção. A apresentação e o comportamento dos gatos têm grande influência na sua adoção. No artigo, os autores falam que deve ser pela menor variação da espécie de tamanho, né? Diferente da dos cães. E também o comportamento é muito importante, porque apesar de alguns adotantes escolherem os animais menos favorecidos, a maioria escolhe pela amigabilidade dos animais. Então, colocar caixas de adoção no nível dos olhos e fornecer brinquedos dentro do recinto, mesmo que o gato não brinque com eles, também pode acelerar as adoções. Um estudo no Reino Unido percebeu que os gatos, né, que se esfregavam em objetos, tinham 30% de chances a mais de serem adotados, né? Então, permitir que os gatos abordem os adotantes. Então, entrada de pessoas no recinto e a disseminação de doenças. Como a gente pensa em um recinto onde o bem-estar está alto e os gatos são imunizados, não há problema com a entrada das pessoas no recinto, assim. O artigo só fala para um método de prevenção, colocar desinfetantes e álcool gel para os adotantes antes de entrarem nos recintos. Então, a conclusão é que, por meio de uma avaliação cuidadosa dos objetivos organizacionais, o projeto de abrigos pode ser otimizado para se adequar às atividades planejadas, garantindo que os gatos possam ser realojados de forma mais eficiente possível e, ao mesmo tempo, promover um excelente bem-estar e fornecer um ambiente de trabalho seguro e positivo. Pensar nas necessidades específicas básicas dos gatos é essencial ao criar um alojamento adequado. O gerenciamento proativo do estresse é uma ferramenta fundamental na redução de doenças e na promoção do bem-estar físico, psicológico dos gatos de abrigo. Então, essa é a apresentação do artigo. Muito obrigada. E se houver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Pensando um pouco sobre a avaliação que eu tenho do artigo, ele foi muito bom, ele trouxe bastante informações sobre como o comportamento dos gatos e a quantidade de gatos no abrigo influenciam na adoção desses gatos. Eu achei só um pouco complicado, porque ele fala que ele não deu muito a perceber que ele estava falando de alojamentos individuais, né? De todo. Eu não sei se isso, como
como no Brasil, eu acho que tem mais alojamentos coletivos. Eu não sei se todos esses fatores, assim, são os mesmos, né? E ainda mais que no começo do artigo, uma hora ele falou que algumas organizações não recomendam o tipo de gaiola individual porque não é boa para o bem-estar. Mas aí ele fala no decorrer do artigo que também não é bom um alojamento coletivo porque a espécie tem um comportamento solitário, né? Eu achei isso um pouco estranho. Mas, tirando isso, eu gostei bastante do artigo, tinha bastante coisa assim que eu achei muito interessante. Eu não consegui colocar tudo na apresentação, mas tem bastante dados assim de estudos falando sobre taxa de adoção de animais assim e que como alojamento facilita muito essas coisas, né? Então, é isso. Muito obrigada.